Nós estamos recebendo nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó para falar sobre logosofia. Afinal, nós estamos aí no mês da logosofia, aniversário também da Sociedade Logosófica. O Orly Perim, ele que faz parte da diretoria da logosofia aqui em Timbó, e vai falar com a gente sobre o que vem a ser efetivamente a logosofia. Muito bom dia, Orly. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui. Que bom. Muito bem, Orly. Você já esteve com a gente em outra oportunidade também falando sobre o tema, mas em função do mês, né? Do mês da logosofia e também do aniversário da comunidade logosófica, nós temos então essa entrevista para esclarecer para o nosso ouvinte. Primeira pergunta, certamente, que o nosso ouvinte está se fazendo, que vem a ser a logosofia. A logosofia é um termo que tem a junção, né, de dois vocábulos, que é logos, sabedoria, e sofia, saber. Então, estudo do saber supremo. E foi exatamente no 11 de agosto que foi fundada essa fundação, e que felizmente para nós brasileiros veio para o Brasil, e muitos já entenderam a sua missão, que é ensinar o ser humano a ser melhor. Ensinar o ser humano a ser melhor. Então já responde a pergunta: para que serve a logosofia em termos gerais? Ensina o ser humano a ser melhor. Mas, e ela faz isso de que maneira, Orly? Através do autoconhecimento. Certo. Então, na medida em que cada estudante vai estudando e praticando o que estuda, faz com que essa roda gire e as experiências passem a ter uma naturalidade agradável para quem as realiza consciente. Muito bem, mas o que se estuda, afinal, na logosofia para que haja esse crescimento, essa evolução humana? Do que faz parte esse estudo? Essa pergunta é interessante. É exatamente a matéria-prima, que é os pensamentos. Sobre os pensamentos, o estudo do pensamento. Então, na medida em que eu identifico se o pensamento é meu, se não é meu, por que aquele pensamento, ou aquela ação, aquela atitude está acontecendo, eu passo a ter um domínio, não domínio de dominar, mas um domínio de segurança em todos os aspectos da vida, biopsicoespiritual. Então, essa ciência, que é a logosofia, por que ciência? Porque o campo experimental não é lá só num ambiente, é em toda a minha vida. Então, é um negócio muito bom. E a gente pensa o tempo todo, sim, né? Nosso pensamento está aí fluindo, a gente está parado, está andando, está dirigindo, a gente pode não perceber, mas o nosso pensamento, né, consciente ou inconsciente, está ali fluindo o tempo todo. Como é que faz para controlar isso? É interessante porque é um processo. Nós, seres humanos, assim, em função de alguns interesses, né, ficamos muito refém das situações que nos oferecem e nos dizem que é normal. Então, na medida em que eu passo a identificar o que é bom e o que não é bom, eu começo a selecionar. E dentro dessa seleção, inclui tudo. Inclui, assim, me programar, valorizar o outro. E agora eu vou trazer um aspecto interessante, que é fazer as coisas com gosto. Fazer as coisas com gosto. Pode ver, as pessoas que nós admiramos, as pessoas bem-sucedidas, o que elas têm em comum? Naturalmente elas fazem aquilo, naturalmente elas ajudam os outros, naturalmente elas são o que são. É interessante, né? Pois é, e o estudo da logosofia, como é que ela funciona na prática? Onde é que ela acontece? Existem sedes, existem locais apropriados para o estudo? Como é que as pessoas se encontram com a logosofia? É interessante porque o fundador, né, esse argentino, um grande humanista, Carlos Bernardo González Pecotti, ele, por ser uma fundação, então tem todo já uma estrutura já acabada, pronta, não tem fim lucrativo, não tem fim político. Então, por ser uma ciência do campo experimental, é o próprio ser, o próprio estudante. Então, na medida em que os estudantes se reúnem, na medida em que as pessoas se encontram e querem melhorar, o que ocorre? Elas montam um grupo, e esse grupo passa a existir em cada cidade. Então, começa poucos. E naturalmente as pessoas vão percebendo que aquilo é interessante e passam a aumentar essa quantidade. Tanto é que em alguns locais não tem só para os adultos o estudo, mas
para as crianças também. Então fundaram-se colégios. Escolas. Mas que faz o ensino tradicional, o ensino mas com a... O curricular normal. Mas com os princípios da logosofia. Exatamente. Então hoje, por exemplo, temos em Florianópolis, temos em Chapecó, em breve deve sair em Jaraguá, um colégio onde aquele público, né, de 4, 3, 5 anos já começa a identificar pensamentos dentro da sua mente que eles podem ser melhor. Por exemplo, uma experiência marcante, né? A mãe foi buscar a criancinha no final da atividade do colégio e a criança envolvida com a amiguinha não queria ir. E chorou, e daí vieram ali aquele pessoal ali ajudaram, foi. Daí a menininha falou para a mãe: mamãe, desculpe, mas eu vou prometer para a senhora que eu não vou mais repetir essa atuação. Imagina um filho teu, de 4, 5 anos, ter essa experiência, essa maturidade. Como é que vai ser um adulto? Vai ser um adulto maravilhoso. Pois é, eu ia bem solicitar para você, já que existem escolas dentro do movimento, que escolas que se utilizam dos princípios, qual é a diferença? E tratam, lógico, da grade escolar normal, do ensino da matemática, do português, da história, da geografia, mas onde é que está a diferença, então, entre uma escola normal e uma escola convencional, vamos dizer assim, uma escola que utiliza os princípios da logosofia? A diferença é exatamente esta, que os professores, por sua vez, já pressupõem serem estudantes, então eles já têm essa bagagem do conhecimento desse mundo mental, esse mundo dos pensamentos, esse mundo interno que todos nós temos e que ninguém nos avisa, passa até por ser ignorado. E dentro desse contexto, a criança vai crescendo com uma bagagem maior. Então, ela transita pelo mundo com a grade curricular normal e mais o conhecimento sobre ela enquanto ser humano. Então, diferentemente se alguém é um excelente aluno, mas difícil a convivência. Agora, o oposto. A pessoa tem uma conduta agradável, uma pessoa afetuosa, e passa a ter também um entendimento melhorado, porque daí há mais harmonia nesse corpo que todos nós temos e que nos passam muitos aspectos despercebidos, né? Então existe, mesmo não falando de escola, obviamente para uma escola existe toda uma metodologia para se formar uma escola e aí tem a diferenciação de ser dentro dos princípios da logosofia. Você falou ali, as pessoas têm acesso à logosofia, formam grupos, existe uma metodologia para isso então, e existe material para estudo? Existe. Quais são os materiais? Temos alguns livros básicos que fazem com que as pessoas leiam. E é interessante porque a liberdade sempre fica como ponto alto. Então, por exemplo, o Odair quer estudar logosofia. Ele leu, eu li, eu gostei. Vamos lá, vamos se encontrar. Tem 3, 4 encontros para ver se você tem afinidade. Uma vez tendo afinidade, o que é afinidade? Querer ser melhor, querer ajudar o outro, não esconder o conhecimento, gostar de ler, se ser valente em si, olhar no espelho e dizer assim, puxa vida, eu tenho uma deficiência, a impaciência, essa aí não é tão legal, eu vou começar a diminuir a atuação dela. Então, naturalmente, você começa a avançar para um outro caminho, mas que é um caminho que está dentro de você. Então, dentro dessa vontade, voltando ao aspecto vontade, dentro da vontade, você pode ampliá-la, alimentá-la, ou diminuir se for para algo que não é tão bom. Então, né, se você, enquanto estudante, você vai identificando se você quer continuar ou não aquele caminho. Qual é o caminho? O caminho de estar mais consciente. Muito bem, e esses encontros, vamos trazer isso para a nossa realidade aqui na cidade de Timbó. Eles acontecem onde e quando? Nós tínhamos uma sede ali perto daquele posto ali, Shell, ali, na rua Frederico Eduardo ali, onde tem a cima ali, né? Mas como em função da pandemia, alguns estudantes foram transferidos, acabamos entregando a casa, porque era alugada, e hoje estamos só online, mas tem através do site, né? Pode fazer qualquer contato, pode fazer download dos livros. Então é uma oportunidade que nós estamos em Timbó, eu sou lagiano na verdade, né? Mas agora em Timbó, e faz com que as pessoas tenham essa prerrogativa de conhecer um pouco mais sobre si mesmos.
Muito bem, então esses encontros, aqui em Timbó hoje nós não temos um espaço para encontro periódico, esses encontros acontecem de forma online, né? Online. Mas a pessoa acessa o site lá da Logosofia, .org.br, e tem acesso aí às informações e a periodicidade, quando acontecem então essas reuniões. Uma pergunta, claro que pelo formato, pelo que se fala aqui, talvez seja uma dúvida que surge na mente dos nossos ouvintes. Logosofia é uma religião? Não, é uma ciência. Certo. Por que ciência? Porque ela tem um campo experimental próprio, que é cada estudante. E o autor, ele pensou em tudo, né? Então tanto é que tem uma parte da bibliografia que ele escreveu, que ele fala assim, nenhum estudante pode querer me encher demais a minha bola. Tanto é que tinha um que acabou, acabou meio se descolocando, ele pediu, olha, aqui não tem lugar para fanático. Aqui são pessoas que pensem e que queiram ajudar os outros. Então é bem interessante, é uma ciência por ter um campo experimental e porque é pautada em experiências, né? Muito bem, experiências de vida. De vida, principalmente, né? Exatamente, né? Qualidade de vida. Muito bem. E eu tenho aqui em mãos um livro que é o Curso de Iniciação Logosófica, Estudos e Prática dos Conhecimentos que o integram, de Carlos Bernardo Gonzalez Pecotti. Esse livro aqui, no seu capítulo 19, traz aqui os objetivos, seus grandes objetivos. Então, os objetivos da logosofia: a evolução consciente do homem, é o primeiro item aqui, aquilo que o Orly já estava falando, né? Evolução consciente do homem, o conhecimento de si mesmo, que é o autoconhecimento, a integração do espírito, conhecimento de leis universais ou das leis universais. Quais seriam essas leis universais, Orly? Essas leis é um capítulo muito interessante, porque todos nós somos ou estamos regidos por leis. Então, as que nós mais conhecemos é a causa e efeito, lei do tempo. Mas, assim, agora olhando pelo aspecto mais do humano, a lei do merecimento, a lei do esforço, a lei da tolerância, a lei da amizade. Por exemplo, nós estamos aqui por um vínculo de amizade. Então, essas leis são situações em que o ser humano, uma vez conhecendo, não as infringe. E uma vez atacando as leis, eu passo a ser amigo das leis. Então, eu estou mais em harmonia. E aí como é que convive, né? A gente tem essas leis são universais. Universais. São a lei do merecimento, a lei do retorno, enfim. Mas aí você, na prática da vida do ser humano, a gente convive aí com práticas que vão contra a lei do merecimento, né? Que não trabalham pela lei do merecimento, trabalham bem pelo contrário, com outras práticas que são contrárias a isso aqui. Aí nós temos aqui outro grande objetivo: o conhecimento do mundo mental, transcendente ou metafísico, a edificação de uma nova vida e de um destino melhor, e o desenvolvimento e o domínio profundo das funções de estudar, de aprender, de ensinar, de pensar e de realizar. Olha, essa aqui, lindo, eu acho, né? Que o número 7 aqui, né? Através de todos os princípios anteriores. Então, o desenvolvimento e o domínio profundo das funções de estudar. Quem participa da logosofia, então, estuda, aprende, com isso aprende. Exatamente. Se aprende, tem a capacidade de ensinar e, com isso, claro, de pensar e também de realizar. Porque o pensamento é o fator que faz a gente realizar tudo, né? Tudo começa com o pensamento. Começa e termina, né? Começa e termina com o pensamento. Aquilo que a gente falava, controlar o pensamento. Né? Esse é um dos objetivos aí da logosofia, pelo que você deu a entender. Sim. Aqui também esse material que está conosco aqui. Então é o controle do pensamento, e através do controle do pensamento a gente conseguir direcionar melhor a nossa vida. Isto. Tem o autor tem muitos axiomas. O que são os axiomas? São frases curtas que por si só se explicam. Por exemplo, assim: quem quiser chegar a ser o que não é, deverá começar por deixar de ser o que é. Se for pensar bem, é simples. Quer dizer, se eu quero chegar em Blumenau, eu tenho que sair de Timbó. Então, se eu tenho uma deficiência que não é tão legal e eu quero não tê-la mais, eu tenho que deixar de ser aquilo, deixar de alimentar aquela situação.
Muito bem, são alguns princípios aqui que a gente está vendo então da logosofia, nesse mês da logosofia, 11 de agosto. Então, qual é a data comemorada no dia 11 de agosto? O nascimento da Fundação Logosófica, da Logosofia. Nascimento, criação da Fundação Logosófica. Isso. Então, ela já existe em quantos países hoje, a logosofia? Olha, praticamente em todos os países já tem algum núcleo, alguns setores já em estudo, mas no Brasil foi onde mais se proliferou. Ela nasceu na Argentina e no Brasil temos Belo Horizonte, São Paulo, todas as capitais praticamente. Foi bem interessante isso aí. Muito bem, então se você quiser conhecer mais sobre a logosofia, você pode acessar aí a logosofia.org.br, você vai ter acesso a materiais, informações, livros que você pode baixar e também a materiais online, as reuniões online que acontecem aqui com o pessoal, inclusive da cidade de Timbó. Orly Perim, quero agradecê-lo mais uma vez pela participação aqui no Repórter Cultura. Esse exemplar aqui desse livro? Esse é para você. E amanhã você vai poder fazer um sorteio de um livro igual a esse que eu vou trazer mais tarde. Opa, legal. Então, esse aqui fica esse exemplar para mim. Se apresente então, aí para o grupo de vocês aí. Opa, ótimo. Muito obrigado. E amanhã, então, a gente vai ter aí um livro igual a esse para a gente fazer um sorteio aqui na nossa programação. Tá bom, então. Orly, quero agradecer mais uma vez, então, a sua participação. Sucesso aí para você. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigado. São 8 horas mais 8 minutos.